Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem nesse período tão complicado, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de romantismo e do romantismo em Portugal. O que foi isso? É muito interessante dizer que isso é um período muito importante não só para a literatura, mas importante também da história. E a literatura vai refletir esses acontecimentos históricos. É um período de grande turbulência que teve início no final do século XVIII e início do século XIX. Muitas revoluções, inclusive a mais significativa delas é a Revolução Francesa, né, que traz o lema de liberdade, igualdade, fraternidade, a luta entre liberalismo e absolutismo, a ascensão da burguesia, há uma mudança muito grande na Europa, mas devido a todas essas revoluções, também há uma grande depressão, há uma grande destruição. O clima, o cenário, não é um cenário muito bacana de se viver, né? Então a luta começa aqui para uma reconstrução, reconstrução identitária, reconstrução de uma nação, reconstrução da parte positiva, né? E nós vamos ver alguns escapes também relacionados à morte, também relacionados aos sonhos, aos devaneios, traduzidos pela literatura romântica. Uma literatura que iniciou na França e na Inglaterra, mas que, aos moldes de cada país por onde chegou, tomou, né, algumas características mais diferenciadas, mais específicas. Vamos lá, então? Então, como nós falamos anteriormente, o romantismo em Portugal ele vai sofrer profundas transformações políticas, econômicas e sociais. E nesse período, nós temos aí a marcação da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, onde os produtos que eram manufaturados passam a ser produzidos em grande escala, daí nasce a questão do individualismo, da competição, né? E temos também a ascensão da burguesia, que é um novo público leitor das literaturas. E, na verdade, essa literatura romântica ela vai ser produzida para o gosto burguês, para o gosto dessa nova classe que está em ascensão. A escola romântica encerra o nome não apenas no significado de amor e paixão, mas ela vai além disso aí. Inclusive, nós veremos no próximo slide que tem tudo a ver com a cavalaria da Idade Média. Por quê? Porque romântico também é uma palavra francesa, né? Romantique, que designa dados ou características dos romances medievais de aventura. Na busca de quê? Como eu falei anteriormente, justamente daquela identidade positiva, dos feitos heróicos, né? Dos homens de alma nobre, honestos, fortes, e assim vai. Então, o início do romantismo em Portugal é marcado com a publicação de A Voz do Profeta, do autor Alexandre Herculano, em 1836. E juntamente com esse marco inicial, A Voz do Profeta, também foi lançada a revista O Panorama, em 1837, que é uma revista tipicamente portuguesa. O romantismo, gente, traz características que permanecem e permeiam todas as produções literárias de todos os outros países. Em um momento ou outro, em uma geração ou outra, que nós vamos ver que o romantismo, além de ser dividido em poesia e prosa, ele também está dividido em 3 gerações ou em 3 estilos ao mesmo tempo. Ele traz algumas características que nós chamamos de mais gerais, porque elas permeiam todas essas gerações. Uma hora enfatizando mais o sentimentalismo, outra hora mais o escapismo, o lirismo e assim por diante. Quais são então essas características? Essas características são a liberdade de expressão e criação. Nós viemos de um arcadismo, de uma era clássica, onde havia formas para se produzir poemas, para se produzir determinados textos, as rimas. Então existia uma regra, uma forma. E eles queriam se libertar disso também. Se libertar não apenas do fazer poético, mas também dos próprios temas que a literatura trazia. Então esse foi o momento. E em contraposição ao classicismo, né, em contraposição a essa postura racionalista, veio o sentimentalismo exacerbado, exagerado, que inclusive nós vamos ver bem na segunda geração romântica. Mas ele perpassa todas as demais gerações. O sentimentalismo, como eu falei, o individualismo, o subjetivismo.
eu vou tratar do eu, do que está dentro de mim, das dores da minha alma, que são constantes, que são angustiantes, que muitas vezes me levam ao tédio e ao escapismo, né? Que é outra fuga, é outra característica do romantismo. Temos também a idealização, em alguns momentos idealização da mulher, da natureza, idealização do amor, idealização até da morte, nos momentos de maior pessimismo. Nós temos também o culto à natureza e o culto ao nacionalismo, à pátria, que nós chamamos também de ufanismo, né? Que é aquele culto de exaltação, tudo muito idealizado, que o idealismo também é uma característica romântica. Então, a idealização da natureza, a idealização do amor, da mulher, a idealização do indígena ou do herói nacional, porque em Portugal e na Europa seria o herói medieval, mas no Brasil, que não tem era medieval, passa a ser o nativo da época. Então, tudo isso faz parte das características do romantismo. Vamos lá? O romantismo em Portugal se divide também em 3 gerações. A primeira geração vai de 1825 a 1840, a segunda de 1840 a 1860 e a terceira de 1860 a 1865. O que acontece nessa primeira geração? O marco inicial é o poema Camões, produzido por Almeida Garré, o maior representante, considerado gênio literário de Portugal. E nessa primeira geração, o romantismo português foi caracterizado por autores ligados a valores neoclássicos ainda não estava totalmente fincado suas características nos valores burgueses ou nas características românticas mais gerais. Já na segunda geração, chamada de ultrarromântica, né? O romantismo ao seu extremo, exagerado, a gente vê a intensificação dessas características, principalmente nos autores como Soares de Passos e Camilo Castelo Branco. Na terceira geração, marcada já por um pré-realismo, há uma preparação para a próxima literatura, que é a literatura realista. E nós temos como os principais autores desse período João de Deus e Júlio Diniz. E em 1865, marca-se com a questão Coimbra, que é bem interessante de ler, uma questão significativa historicamente para a literatura também, que marca o início do realismo. Primeira geração romântica, com quem ela acontece? Com Almeida Garré. Almeida Garré que lança, né, o marco inicial, digamos assim, desse período, que é o poema Camões. Ele é considerado o introdutor do romantismo e também ele é um ativista político. Ele participou intensamente das lutas contra o absolutismo. E isso também era transposto em suas poesias, né? Elas mostravam isso. Ele criou um poema chamado O Retrato de Vênus, que gerou uma grande polêmica entre os críticos. Por conta disso, ele foi taxado de ateu, de imoral e foi até preso, né? E foi exilado e tudo mais. Passou por um período bem complicado por conta desse poema. Mas voltou depois, né, à sua origem, ao seu país, e lá fundou um jornal, que ele era jornalista também. E é bem interessante o trajeto de Almeida Garré. Ele possui vastas obras, né, desde poesias, romances, contos, ensaios biográficos, os cancioneiros, peças de teatro, dentre outras produções. Mas a mais significativa delas é Camões. Trouxe aqui para vocês também um trechinho da poesia, né, que gerou tanta polêmica, né, e que gerou inclusive a prisão dele, que é o Retrato de Vênus, que ele vai tratar da questão amorosa. E olha só a linguagem. O Retrato de Vênus. Vênus, Vênus gentil, mais doce e meigo, soa este nome, ó natureza augusta. Almores, graças, revogai-lhe em torno, cingi-lhe a zona que enfeitiça os olhos, que inflama os corações, que as almas rende, entenda-se o que quiser da zona, tá? Vem, ó Cípria formosa, ó vem Olimpo, vem com mago, sorri com terno beijo, fazer-me, vate, endeusar-me a lira. Então aqui ele vai tratar justamente de uma forma amorosa, mais erótica, né, erótica, tratando mesmo da questão do amor pela mulher. E é um tema bem interessante.
Continuando ainda com Alexandre Herculano, Almeida Garré e Alexandre Herculano foram considerados introdutores porque os dois trabalharam, né, como marcos iniciais aí da introdução da literatura portuguesa. Herculano, na verdade, ele introduziu o romance histórico, que foi muito característico nesse período. Mas ele também escreveu muitas poesias, como Soldado, A Vitória e a Piedade, Tristezas do Deserto, Mosteiro do Deserto e A Volta do Proscrito. Romances, narrativas, lendas e historiografias fizeram parte de suas produções. Nós temos também da primeira geração, e não muito significativos, digamos assim, ainda Antônio Feliciano de Castilho e Oliveira Marreca, que fizeram parte dessa geração, que foi terminada ou encerrada em 1840. Iniciamos agora a segunda geração da literatura romântica portuguesa, e o nome principal que nós iremos tratar aqui é de Camilo Castelo Branco. Por quê? Camilo Castelo Branco é o maior representante da novela passional em língua portuguesa. Tinha personagens obsessivos, né, de atos extremos, era bem passional mesmo. Tinha algumas ações consideradas até violentas, grandes paixões, e ele escreveu 260 obras, numa época, gente, em que tudo era escrito à mão. Não havia internet, mas o seu maior êxito literário, o seu maior sucesso, né, encontra-se nas 54 novelas produzidas, novelas de terror, satíricas, históricas e passionais, que foram seu maior sucesso entre o público leitor daquela época. Mas a sua mais importante obra foi Amor de Perdição. Agora, bem interessante que nesse período, a nova, digamos assim, burguesia, o novo público leitor, surgem inclusive mulheres, né? Algumas mulheres começam, de uma forma muito tímida, a aprender a ler, para ler essas novelas também. Tá? E isso é uma coisa que precisa ficar marcada na literatura, que muitas vezes não é nem citado que as mulheres fizeram parte, de que maneira. Porque bem no início, né, os seus maridos ou os homens liam essas novelas para elas. Mas algumas já começaram a ler, já começaram, né, a fazer parte desse processo de novos leitores desse período. Na terceira geração, nós vamos iniciar aí com Júlio Diniz. O Júlio Diniz era engenheiro, médico, né? Mas ele foi acometido de tuberculose muito cedo, como muitos autores, muitos literatos desse período, que nós vamos ver lá na geração ultrarromântica do Brasil, né? Que é o mal do século. O mal do século não era só apenas o pessimismo de todo esse cenário destruído e reprimido, oprimido, mas também a tuberculose. E vamos agora para a terceira geração romântica em Portugal. E o nome, Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Pseudônimo, Júlio Diniz. Júlio Diniz, na verdade, era um médico que foi acometido de tuberculose muito cedo, que dificultou exercer sua profissão. Então, ele se entregou literalmente à literatura, às produções literárias. Tanto que sua obra muito conhecida e famosa, né, As Pupilas do Senhor Reitor, é bem interessante porque ela faz toda uma análise da sociedade da época, da sociedade portuguesa desse período. Então é bem interessante, quem puder e tiver a chance de fazer essa leitura, faça, ok? E nós encerramos por aqui e iremos agora para a atividade, gente. Vamos lá exercitar, ver o que nós aprendemos em relação ao romantismo português? Então vamos lá. Questão. Alguns dos maiores expoentes da estética romântica em Portugal no século XIX foram. Como nós temos pouco tempo, eu não vou ler os distratores, tá? Mas eu vou dar logo a resposta para vocês. A alternativa é que são Almeida Garré, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Espero que vocês tenham acertado. Assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas marcadas por... Aí nós temos os itens.
E a resposta correta é letra C, egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia e pessimismo, que são todas características do romantismo. Espero que eu tenha contribuído para mais um aprendizado. Fiquem firmes, tá? Que esse momento difícil também vai passar e que não seja gerado o pessimismo, né, do ultrarromantismo, né, brasileiro que nós vivenciamos na literatura. Um abraço e até a próxima.